reflexão do dia. Hoje nós vamos nos basear em 2 Coríntios 7, de 8 a 13. Abramos os nossos corações e os nossos ouvidos para acolher o que o Senhor nos quer ensinar. Se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Se a princípio o senti, porque vejo que, ao menos por um momento, essa carta vos penalizou. Agora, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque esta tristeza vos levou à penitência. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. Vamos parar aqui. São Paulo escreve aos Coríntios, uma comunidade. O que o Senhor quer nos dizer? Olha, houve uma carta escrita e foi direcionada essa carta. E essa carta produziu algo que São Paulo está dizendo, não me arrependo. Agora me alegro, porque fostes entristecidos. Aí diz, como assim? A tristeza não é boa. A própria Bíblia nos diz, a tristeza não tem proveito algum. Ela matou a muitos. Só que essa tristeza aqui é diferente. É uma tristeza que vem de Deus. Mas por que esta tristeza vos levou à penitência? Não é um entristecer por entristecer, não. É uma tristeza que vai gerar algo bom. Ou seja, paro, reflito, aquela situação ali não está boa, me entristece, mas eu não fico na tristeza. Eu não fico em mim mesmo, me olhando, me paparicando. Eu olho para Deus. Aquela tristeza me levou a olhar para Deus, sair de mim e olhar para Deus. Então ela gera a penitência, que é o quê? Uma reparação diante de Deus. Vou me penitenciar, vou me humilhar diante de Deus, dizer, pequei contra o céu e contra ti, não mereço mais ser chamado teu filho. Trata-me como um daqueles que te servem. Pronto. Então, quando nós chegamos a esta conclusão, nós crescemos, damos um salto em qualidade. Prosseguindo. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. Olha aí, é uma tristeza que não causou danos, mas sim benefícios. Por quê? Porque é uma tristeza em Deus. De fato, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar, de que ninguém se arrepende. Então, este arrependimento salutar, a pessoa não fica arrependida de ter ele. Por quê? Porque vai gerar algo bom para a alma, para o corpo, para as emoções, para os sentimentos, para as atitudes. Mas existe uma outra tristeza. Enquanto que a tristeza do mundo produz a morte. Olha aí. Essa tristeza onde eu não vou para Deus, onde eu me centro no meu problema, né? E fico, pobre de mim, coitado de mim, eu sou sofredora, e isso, e aquilo outro. Longe de nós este pensamento, né? De se paparicar, vamos dizer assim, de eu que sou o centro, eu tiro Deus do lugar dele e me coloco como a peça principal ali. E aí, essa tristeza realmente leva a pessoa à morte. À morte. Porque ela vai se fechando, se fechando, se fechando, ao invés de se abrir para que
a luz de Cristo penetre e cure e diga, ó, é necessário fazer penitência, é necessário o arrependimento, é necessário a reparação, porque pecamos de alguma forma. Às vezes não tem a luz total do que foi o pecado, que o pecado gerou, que aquele ato fez de mal para ela ou para outras pessoas. Então, com o tempo, vai vir esta luz. Mas, de início, Deus manda essa tristeza para que a pessoa possa cair em si e ver, olha, pequei. É igual o filho pródigo. Enquanto ele estava, né, com todos aqueles benefícios que o dinheiro trouxe, que aquela realidade que ele estava, né, de abundância ali, ele não estava percebendo a situação da sua alma. Quando o Senhor retira e ele se vê sem nada, bate o quê? O arrependimento. Eu vou voltar. Então é isso que o Senhor está dizendo. Aqui é preciso voltar. É preciso voltar, se humilhar diante do Senhor e recomeçar. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus se derrama. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não acontecer o quê? Hoje não endureça o vosso coração, mas escute a voz do Senhor. Será que todos irão aceitar? Ou vão preferir ficar com a tristeza? Com a tristeza que o mundo oferece. Ah, eu sofri aquela ofensa, aquele maltrato. Ah, eu sofri aquela resposta negativa, né? Forte, não gostei. Então se entristece, se fecha, não permite que a partir daquilo ali o Senhor possa vir reinar. Quer dizer, Deus está me falando alguma coisa a partir deste momento que estou passando. Então eu tenho que sair de mim e ir até o Senhor. E não ficar sentada, né, no problema, ou então fechada em mim e ficar remoendo aquilo ali, ó. Aquilo ali vai causar o quê? Mágoas, descontentamentos, amarguras, sofrimentos, sentimentos negativos que vão depreciando não só aquela pessoa, mas vai gerar para aquele entorno que está aquela pessoa também situações negativas, porque uma alma amargurada, entristecida, rancorosa, cheia de mágoa, ela vai destilar isso através das suas palavras, dos seus gestos, das suas ações. Vede, pois, que solicitude operou em vós a tristeza segundo Deus. Está vendo? A tristeza segundo Deus operou o quê? A solicitude. A abertura trouxe em benefício daquela alma graças, porque se abriram. Muito mais que escusas, que indignação. A tristeza, ela gerou muito mais do que escusas, do que indignação, estou indignado, que temor, que ardor, que zelo, que severidade. Então, gerou temor, gerou ardor, gerou zelo, gerou severidade. Mostrastes em tudo que não tinhas culpa neste assunto. Portanto, se vos escrevi, não o fiz por causa daquele que cometeu a ofensa, nem por causa do ofendido. Foi para que se manifestasse a vossa dedicação por mim diante de Deus. Eis o que nos tem consolado. Então aqui, gente, eu tomei a parte ali, vamos nos centrar o quê? Que há tristeza boa e há uma tristeza ruim. Se hoje eu estou triste, eu tenho que perceber que tristeza é essa. É boa? Ela está me gerando o quê? Mais oração, está me gerando mais procura da palavra de Deus, está me gerando mais humildade, está me gerando mais abnegação.
diante da vontade de Deus. O que ela está me gerando? Ou está me gerando o quê? Revolta, amargura, ódio, rancor, fechamento, né? Palavras duras para comigo mesmo, para com o irmão, condenação, julgamento. O que ela está gerando? Então aí nós vamos perceber se a tristeza vem de Deus ou não. E o que gerou essa tristeza? Uma carta. Então, às vezes, Deus vai nos mandar presentes, vamos dizer assim, né? Que vão nos gerar uma tristeza momentânea. E aí, eu tenho que saber quem está me visitando com essa tristeza. É Deus? Então, eu tenho que correr para poder fazer dessa tristeza algo positivo para mim, tirar proveito dela. E não me deixar abater. Então, hoje o Senhor nos mostra isso claramente neste trecho bíblico. Aqui uma citação de Tomás de Kempis, da Imitação de Cristo, eu anotei algo. E vamos ver se foi esse trecho aqui, porque está anotado. Não custa igualmente a todos vencer-se e mortificar-se. Todavia, o homem diligente e porfioso fará mais progressos. Ainda que seja combatido por muitas paixões que outro de melhor índole, porém menos fervoroso em adquirir as virtudes. Dois meios, principalmente, ajudam muito a nossa emenda e vêm a ser apartar-se valorosamente das coisas às quais viciosamente se inclina a natureza e porfiar em adquirir a virtude de que mais se há mister. Aplica-te também a evitar e vencer o que mais te desagrada nos outros. Então aqui o Senhor está dizendo assim, não custa igualmente a todos vencer-se e mortificar-se. Às vezes, para a gente se vencer a nós mesmos, custa. Cada alma é uma. Umas vão sofrer mais, outras vão sofrer menos. Todavia, o homem diligente, né, aquele que vai correr logo para poder realizar algo, fará mais progressos. Ainda que seja combatido por muitas paixões. Quer dizer, ele vai lutar para que ele seja melhor. As paixões vão se levantar para combater, porque as paixões não querem que este homem mude. Que outro de melhor índole, porém, menos fervoroso em adquirir as virtudes. Então, nós precisamos ter esta diligência em adquirir as virtudes para que as paixões sejam eliminadas. E aí o Senhor nos dá dois meios para a nossa emenda, para que a gente possa crescer. Apartar-se das coisas que nos afastam, né, das virtudes. Tem coisas que nos afastam das virtudes. Adquirir a virtude que mais neste momento eu preciso. Às vezes eu preciso da virtude agora. Que virtude eu preciso agora, neste momento, adquirir? A paciência, a humildade, reconhecer a verdade na minha vida, deixar as paixões que me arrastam. Que paixões são essas? Quer dizer, a fortaleza, pedir a fortaleza a Deus, a parcimônia, quer dizer, o equilíbrio. Outro ponto que o Senhor diz assim, aplica-te também a evitar e vencer o que mais te desagrada no outro. Quantas coisas nós vemos, eu não gosto daquilo que o outro faz, eu não gosto daquele tipo de atitude daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assado. Então, vença-te, vencer, Jesus. Nem tudo que a gente come, vamos dizer assim, a gente gosta. Nem tudo que a gente tem que fazer, a gente ama fazer, mas tem que fazer. Então aqui eu estou vencendo a mim mesmo. Né? Vença-te.
Então, outro ponto aqui que eu achei importante trazer nesta meditação que Deus nos dá neste dia. E outro ponto para encerrar é tirado de um livro que eu estou lendo sobre Santa Teresa de Calcutá, e ela nos diz o quê? Que ela, aqui, em italiano, mas ela mostra o quê? Que durante muito tempo ela sofreu como se fosse um resfriamento interno, né? Uma terrível obscuridade interior. Assim que ela começa o trabalho com os pobres, junto aos pobres de Calcutá, né? Ela funda a sua obra, ela diz que começa uma obscuridade profunda no seu interior. Ela diz assim, eu vou ler para poder pegar o trecho aqui. Dopo diversi anni passati a soffrire in silenzio e con soltanto sporadici e vaghi riferimenti al proprio stato interiore, Madre Teresa infine rivelò all'arcivescovo Perrier, né, porque é em francese, il grande dolore che tormentava la sua anima sin dall'inizio della sua missione tra i poveri. Então, ela revela ao bispo, aquele que estava orientando Madre Teresa, que a partir do momento que ela começa a missão, seguir a vontade de Deus, né? Deus chamava ela uma nova missão, era junto aos pobres de Calcutá, ela começa essa pena, esse sacrifício. E lá em cima é a própria escrita de Madre Teresa, ela escreveu uma carta, ela diz assim, Eccellenza, per favore, prega specialmente per me, affinché io non rovini la sua opera e nostro Signore possa mostrar-se. Perché vi è una tale terribile obscurità dentro di me, come se tutto fosse morto. Aí ela diz assim, pedia a excelência, ao bispo, a este padre, esse sacerdote, que a orientasse, pregasse por ela, ou seja, rezasse por ela. Por quê? Para que ela não destruísse a obra que Deus começava a construir. Porque dentro dela tinha uma terrível obscuridade. Era como se tudo fosse morto, ela diz assim. Come se tutto fosse morto. È stato così più o meno dal momento in cui ho iniziato l'opera. Chieda a nostro Signore di darmi coraggio. Então, desde o início, quando ela começou a obra dela, começou esta prova, ou seja, uma profunda obscuridade dentro, como se tivesse morto algo dentro dela, né? Como tudo tivesse perdido sentido. E ela pede a Deus que lhe dê coragem. Então é isso aqui. Aqui, o que o Senhor está nos dizendo, que há uma tristeza boa, vinda de Deus, mas há uma tristeza ruim. Se aquela tristeza lhe leva a estar mais unida a Jesus, a estar unida ao Jesus crucificado, a estar crescendo em santidade, aquela tristeza vem de Deus. E ela não fará danos à sua alma. Às vezes o corpo fora está, né, sendo remoído, como se fosse assim, pisado, remoído, sabe? Castigado. Mas a alma está sendo o quê? Renovada, transformada. Então, peçamos a Deus que neste ensinamento de hoje, nós, quando estivermos em provas, onde a tristeza às vezes bate à porta, peçamos a Deus que saibamos o que fazer com ela, para que não seja a tristeza do mundo a nos visitar, mas seja a tristeza de Deus, que na realidade, no final, se transforma em alegria, porque nós vamos
colher os frutos de santidade. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria.